Saudações a todos apaixonados pelo conhecimento e pela educação. Eu sou o professor Cláudio Souza e hoje nós começaremos de fato a abordar a temática relativa à nossa preparação para os concursos públicos na área da educação. Como eu falei no vídeo anterior, hoje nós abordaremos a temática das concepções de aprendizagem. Focaremos a nossa abordagem inicialmente no inatismo, depois nós traremos a abordagem do comportamentalismo, falaremos um pouco também sobre o construtivismo e fecharemos a nossa abordagem falando da teoria socio-interacionista. Concepção de aprendizagem faz referência direto a como o indivíduo aprende, como aprendemos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa trajetória. Que elementos são fundamentais, são importantes para que a aprendizagem de fato se consolide para nós e se transforme em conhecimento. É disso que nós falaremos nesse nosso vídeo. E nós vamos iniciar a abordagem da concepção inatista. A concepção inatista, ela é uma concepção, talvez a primeira, vamos dizer assim, a partir da qual foi-se pensado a possibilidade de entender como o ser humano de fato obtém conhecimento. Essa teoria, se nós buscarmos fazer uma abordagem histórica para entender quando ela se inicia, é dizer, portanto, que Platão seria uma espécie de precursor da concepção inatista. A sua filosofia, como sabemos, é uma concepção filosófica, é uma filosofia, portanto, tem uma ligação direta, sim, com a educação, e ele é um dos principais discípulos, se não o principal discípulo do filósofo Sócrates. A concepção de Platão, ela nos diz que o ser humano já nasce com centelhas, sementes do conhecimento. E que, a partir do momento em que acontece o amadurecimento, a maturação do indivíduo, esse conhecimento vai acontecendo. É como se ele dissesse que nós já nascemos com algumas concepções, né? A palavra inatismo vem justamente de concepções que o ser humano já traz geneticamente falando. Não é que o ser humano nasce sabendo ler, sabendo escrever, com conhecimento a respeito do mundo, dos deuses, para falar dentro daquela visão de mundo dos gregos, não é nada disso, mas que o ser humano já traz em si elementos que se desenvolverão até o ponto de que nós desenvolveremos a habilidade de ler, desenvolveremos a nossa concepção. A gente já traz em nós mesmos, pelo viés inato, pela carga genética, essas sementes, vamos chamar assim, que vão se desenvolvendo a partir do momento que a gente amadurece. Nós podemos citar, a título de exemplo, a teoria política de Platão. Platão tem várias teorias e que é possível deduzir a questão do inatismo a partir delas. Nós poderíamos falar da teoria das almas, né? Nós poderíamos citar o mito de Er, por exemplo, mas é muito longo e a gente não vai detalhar. Eu vou citar apenas a visão política de Platão para que a gente possa entender do que ele está falando. Platão, ele acredita que o ser humano já nasce com algumas predisposições. É como se ele nascesse com alguns dons. Ele acredita que um ser humano que nasceu para ser, por exemplo, um professor, ele não tem condições de se tornar um engenheiro. E se insistir em tornar-se um engenheiro, será um péssimo engenheiro. Ele acredita que quem nasceu para ser produtor não tem como ser um guardião. É assim que ele divide a sociedade ideal, a partir da sua filosofia. Guardiões, produtores e os governantes, né? Então ele acha que ele afirma na sua teoria que as pessoas já nascem com uma predisposição inata para desenvolver determinadas ações, para assumirem determinados papéis, e que seria função do Estado propiciar, por meio da educação, a condição de que cada ser humano se desenvolva e descubra a sua potencialidade. Então podemos ver por esse exemplo que o viés do inatismo foca sempre em duas questões principais. Aquilo que nós já trazemos com a carga genética, a necessidade do amadurecimento para que essas ideias, para que essas sementes possam se transformar em conhecimento, e que não importa o ambiente, não importa tanto o ambiente, as pessoas com que nós interagimos, o que vai ser fundamental são os elementos biológicos, são os elementos inatos. Esta é a concepção inatista a partir da teoria de Platão. Essa teoria, claro, tem desdobramentos, né? Na área da pedagogia, na área da psicologia, nós temos diversas abordagens, tanto psicológicas quanto pedagógicas, que também reforçam essa concepção inatista, né? Trazendo, por exemplo, para a sala de aula, é muito comum a gente ouvir alguns professores falando que determinado aluno é inteligente, determinado aluno é, entre aspas, burro, né? Na minha época, hoje, não sei se eu nunca mais ouvi essa expressão, mas eu utilizava uma expressão que lá no interior a gente chamava de rudo, que significa rude, né? Ou seja, esse aluno, ele não aprende, quer dizer, a genética dele não ajuda. Por mais que o professor diversifique a sua metodologia, ele não vai aprender. Ele pode passar 10 anos na escola e ele não aprende. É muito comum você ouvir, ainda hoje, professores falando nesse sentido. E isso expressa não apenas um preconceito, mas uma concepção de aprendizagem que é o inatismo. Ou seja, aquele menino nasceu, geneticamente ele nasceu sem o dom da aprendizagem, portanto, a escola pouco vai fazer por ele. Que é justamente o que o inatismo nos diz. Não adianta, a escola não é importante. A escola ela vai apenas criar condições para que o conhecimento que o aluno já traz vá se desenvolvendo, já que ele já trouxe pelo viés genético.
Então não adianta, ele pode estar na melhor escola. Se ele não tiver nascido com essa predisposição para a aprendizagem, pouco a escola vai poder fazer. Da mesma forma, o aluno inteligente, ele vai desenvolver os seus conhecimentos de forma mais eficiente, vai se tornar uma pessoa mais inteligente também. Então vejam só que dentro no nosso cotidiano, essa teoria, nós poderíamos dizer que em termos pedagógicos, em termos sociais, em termos de educação contemporânea, ela está de todo descontinuada. As metodologias que nós temos hoje, elas não são baseadas nessa concepção. No entanto, dentro do inconsciente coletivo do ser humano, ainda está ali latente muitas ideias referentes a essa concepção. Nós podemos citar alguns ditos populares que ilustram também essa concepção, né? Filho de peixe, peixe é peixinho, né? Filho de peixe é peixinho, ou seja, eu vou herdar os dons ou a ação que o meu pai e a minha mãe também possuía, né? Se o meu pai era médico, necessariamente a chance de eu me tornar um médico é muito grande, né? Os traços, não apenas físicos, se assemelham, mas também o elemento comportamental, o elemento da aprendizagem também aproxima pais e filhos, aproxima, portanto, a gente herda essa carga genética, não apenas a herança física, fisiológica, mas também a questão comportamental.